Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Muito bem, para encerrar o Grande BH em Pauta desta semana, hoje ao vivo em nossos estúdios, o secretário municipal de Políticas Sociais, Jorge Narra. Secretário, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, ouvintes. Secretário, qual é o maior desafio hoje quando o assunto é políticas sociais para lidar com a população de rua? É o abuso de drogas e álcool? É a violência que essas pessoas sofrem? É a falta de higiene e os problemas sanitários que decorrem disso? Qual é o principal desafio hoje na visão da Prefeitura de Belo Horizonte? Bem, como disse a professora, minutos atrás, né? A situação de uma pessoa que está na rua é multifatorial. A gente, então, tem que atacar o problema nas suas multidimensões. Nós não achamos que haja vamos dizer assim, uma bala de prata, uma solução mágica. O caminho que leva as pessoas até a rua, ele é complexo, ele muitas vezes tem intercorrências, como disse a professora muito bem. Então, às vezes é uma situação de desemprego, mas é um desemprego que foi se prolongando através da vida, múltiplas, sucessivas dificuldades, a pessoa desanima, você tem violência doméstica, você tem, às vezes, o abuso de drogas, você tem muitas causas, né? Então, o caminho é longo e o caminho de retomada de vínculos familiares e vínculos sociais é também longo. Nós não podemos ter a ilusão de que há uma solução rápida, mágica. Não é verdade. Você tem que trabalhar isso cuidadosamente e defendendo os direitos dessas pessoas. Existe um comitê de acompanhamento e monitoramento da população de rua em Belo Horizonte que é capitaneado pela Prefeitura, não é isso? Esse comitê foi instituído por um decreto do prefeito Márcio Lacerda. Ele congrega as ONGs, entidades religiosas e de outro tipo que tem algum envolvimento com esta população, e congrega todos os órgãos da Prefeitura que trabalham com essa população, que são muitos. A Prefeitura tem muitas interfaces, né? Nós temos um trabalho com a população de rua que vai desde a abordagem na rua. Nós temos uma equipe permanente de abordagem dessa população, passando pelo centro de referência, onde a população pode ir a hora que quiser, na situação que quiser. Tem seus guardados, higienização, tem o abrigamento, tem a Bolsa Família, tem a saúde, tem uma equipe de saúde da família dedicada a essa população, tem culminando com a República, Bolsa Moradia. Nós temos hoje 296, se não me falha a memória, ex-moradores de rua que estão em Bolsa Moradia. Todo esse pessoal vai uma vez por mês nesse comitê de monitoramento, acompanha, discute as eventuais violações de direito, discute os ajustes que essa política necessita, avalia a condição dela, faz propostas para o executivo. Então é um fórum muito importante que já vai para o seu segundo ano de funcionamento. A gente sempre que fala nesse assunto, e não foi diferente agora, a gente ouve a palavra que é rede, né? O atendimento tem que ser feito em rede, tem que existir uma cadeia de atendimento, desde a abordagem até a reinserção na sociedade civil do morador de rua, que bem ou mal, quando ele está na rua, ele acaba perdendo muitos dos direitos civis dele, né? Ele não vota, ele não tem acesso a quase nada. Essa rede em Belo Horizonte, ela está funcionando efetivamente com eficiência? Funciona. Nós estamos muito orgulhosos da nossa rede. Evidentemente pode ser melhorada, né? Mas a gente hoje, aborda sistematicamente quase 800 moradores de rua nas diversas regionais. A rede está descentralizada. O nosso centro de referência população de rua é um centro de referência modelo. Nós temos as políticas interrelacionadas. Nós conversamos frequentemente com a saúde da família, conseguimos implementar a política de Bolsa Família para esses moradores. Temos um programa muito exitoso de segurança alimentar e nutricional. Os moradores de ruas, prévio cadastro, eles se alimentam gratuitamente no restaurante popular. Isso é um ganho muito importante. Conseguimos envolver a política habitacional da Prefeitura para a reinserção dessas pessoas. Então é uma rede potente. Ela é suficiente? Certamente a gente pode implementar essa rede. Nós que lidamos com política social, o resto da Prefeitura costuma dizer que nós somos insaciáveis, né? A gente sempre está pedindo mais. Claro. Mas a rede está montada, a gente tem um cuidado extremo de monitorar
qualquer suspeita ou denúncia de violação dos direitos por parte de agentes públicos ou não. A nossa Guarda Municipal teve um treinamento específico para essa questão e nós apuramos qualquer violação nossa. Agora, é preciso entender que a população em situação de rua, ela suscita reações extremas na sociedade. Nós temos desde aqueles que saem das suas moradias e são talvez centenas para fornecer um lanche, uma alimentação na rua, que a gente não considera a melhor condição, ou que dão um sofá velho, um colchão, até aquelas pessoas que têm repugnância, ódio. E é nessa margem que nós trabalhamos com as políticas públicas. Nós estamos conversando com o secretário de Políticas Sociais de Belo Horizonte, Jorge Narra. Secretário, quando a gente fala dessa rede funcionando e tudo mais, nós estamos falando, evidentemente, dos moradores que querem participar desse processo, né? Mas há pessoas que são resistentes, que não aceitam a abordagem, que não aceitam essa ajuda ou essa orientação que é oferecida. Existe uma política social para se lidar com essas pessoas também? A pessoa que está na rua por opção, quer ficar lá, ou está usando droga e não tem mais condições de decidir por si mesmo. Existe alguma política que pode ser utilizada, que tem sido utilizada para lidar com essa parcela da população de rua? Veja, nós trabalhamos numa margem estreita. A nossa sociedade avançou na garantia de direitos de maneira que nós não podemos retirar ninguém da rua. Isso é bom ficar claro para os ouvintes, para a população toda, que nós não queremos, e mesmo que quiséssemos, não podemos retirar uma pessoa à força do lugar que ele está. Por outro lado, a política definida numa sociedade, uma metrópole, você tem limites para todo mundo. Nós não podemos também permitir que as pessoas se estabeleçam na rua, façam casas. Isso gera um conflito muito poderoso na sociedade. É um dos conflitos urbanos, é nessa margem que nós trabalhamos. As pessoas que não querem ser abordadas por uma razão ou outra, nós também não temos como abordá-la. A gente faz uma política cautelosa, persistente. Nós temos uma complicação que é o uso de drogas na rua. Na verdade, a droga de maior uso é o álcool, ainda é o álcool. Mas aparentemente os dados mais modernos mostram que o usuário de crack, ele não é um morador de rua típico, ele não chegou à rua depois de uma trajetória longa. Ele está na rua porque é mais fácil usar, mais fácil o acesso. Quase uma opção, né? A gente pode dizer. Digamos assim. Agora, nem por isso ele não deve ser objeto das políticas de rua. A saúde montou os consultórios de rua. Os nossos abordadores, eles são treinados para tem métodos para abordar as pessoas nessas situações. Muitas vezes é um arriscado, né? Muitas vezes o ambiente nesses grupos onde predomina uma situação de alcoolismo é um ambiente violento também, mas como eu digo, nós não fazemos juízos morais. Nós não temos a prerrogativa de escolher a quem atender. Então a gente insiste, persiste, mantém a porta aberta para este acesso. As pessoas que fazem essa abordagem, elas têm que ter um treinamento especial. O senhor falou da Guarda Municipal, que recebeu esse treinamento, mas há outros agentes também da Secretaria, e provavelmente eles devem ter um treinamento especial para fazer esse tipo de abordagem. Eles próprios já foram vítimas de violência alguma vez? Olha, a violência, assim, digamos, acontece, né? Acontece situações limite, né? Às vezes nós temos uma necessidade de intervenção numa situação e esse agente às vezes fica exposto, mas isso não é motivo de uma preocupação especial por parte desses trabalhadores que são realmente muito especializados. É pontual, imagino. Agora, nós temos outros envolvimentos, por exemplo, a fiscalização da prefeitura também tem a sua tarefa bem definida em lei, tem um estatuto, tem uma regulamentação. Essa fiscalização participa inclusive do comitê. Ela leva lá o seu estatuto, quer dizer, a sua regra de trabalho para eventual, quando há uma extravagância, um extrapola do seu papel, essas situações são discutidas, porque, como eu disse, a margem é muito estreita. Claro. Né? A população, por sua vez, como eu disse, tem relações contraditórias. Por exemplo, nós não aconselhamos a que as pessoas deem colchões, sofás. O impulso generoso, né? Não é a nossa política. Nós não achamos que a rua é um lugar para se viver. Dinheiro, comida, a orientação é a mesma, que não se dê. Que não se dê, né? Pressiona o poder público para que forneça
os equipamentos. E a gente tem, por exemplo, nesse momento nós estamos em busca de locais para o fornecimento de refeições nos fins de semana e feriados, que foi apontado por este comitê de acompanhamento e monitoramento. Nós achamos que é correto. A prefeitura está empenhada a uma determinação pessoal do prefeito para que a gente consiga superar os obstáculos legais, são muitos, né? A prefeitura não pode fornecer alimentação em qualquer local. Claro, né? Eu acho que é até importante também que a pessoa tenha que ter o trabalho de ir lá buscar, né? Que ela não receba onde ela está, porque senão fica a situação... Isso, mas também nós não podemos proibir. Esse impulso generoso da sociedade é um sinal positivo de preocupação com o semelhante, que a gente não tem como evitar, né? Mas a gente não aconselha, né? Então essa margem é uma margem muito delicada de manter. Por isso o prefeito fez o decreto, instituiu esse comitê. Sim. E essas situações são todas discutidas aí. Secretário, o senhor naturalmente deve ter acompanhado a situação lá em São Paulo recentemente, com aquela limpeza, entre aspas, que foi feita lá na Cracolândia. Muita gente classificou como limpeza social, sanitária, etc. Como é que o senhor avalia aquilo? É uma coisa possível de ser feita? O senhor concorda com aquele estilo de se tirar as pessoas das ruas? Não. A nossa postura em Belo Horizonte é contra esse tipo de ação. Nós achamos que ela, como eu disse, nós não acreditamos que haja uma solução imediata, rápida, mágica, né? A nossa assistência social tem um trabalho longo, inclusive qualificando pessoas, trabalhando com catadores. Então nós sabemos que a retirada das ruas é um processo delicado. Não há ações, isso tem um pouco um cheiro de talvez uma ansiedade maior, né? Mas não existe isso. Agora, a sociedade, ela trata essas coisas através das leis, são opções, né? Como eu digo, nós temos um lado nisso aí, que é o lado do respeito, o lado de entender a situação do morador como uma situação complicada, que demanda ações também persistentes e complicadas. Entender que, por exemplo, o usuário de drogas, ele também é um paciente. Isso é importante, essa visão, né? Ele não é um transgressor, né? Somente, né? Eu sou doente, evidente. Então isso tudo demanda nós não acreditamos nesse tipo de ação. Agora, a sociedade é que tem que escolher o caminho que quer, né? Bom, sem dúvida, o senhor falou de um trabalho longo que é feito, e nessa área, talvez mais do que em outras áreas, é importante que se dê continuidade, né? Não adianta começar um trabalho, se implementar políticas e daqui a 4 anos essas políticas caem e se começa um outro trabalho. E o senhor já está há bastante tempo à frente da Secretaria de Políticas Sociais, né? Sim, eu já vou ao meu 10º ano da Secretaria de Políticas Sociais. E nesses 10 anos, os resultados, afinal, que o senhor percebeu no tratamento dispensado a essas pessoas, principalmente, aí eu estou dizendo, ontem a gente dizia isso aqui, as crianças mais jovens e os adultos mais velhos, que são pessoas onde a situação de vulnerabilidade, a fragilidade acaba impedindo delas próprias buscarem formas de sair disso. Bebês, crianças pequenas e pessoas com mais de 60, 70 anos. O senhor notou que houve realmente uma melhora efetiva? Isso eu não estou dizendo nem em relação aos números, não. Em relação mesmo ao tratamento individual que é dado. O senhor acha que isso evoluiu, Belo Horizonte evoluiu nisso e nós estamos num caminho, o senhor já disse isso também, né? Mas estamos num caminho bom, vamos chegar num ponto onde essas pessoas tenham condições, pelo menos de os adultos e adolescentes, em condição de sair, condições realmente de procurar um outro caminho, e as pessoas que não têm essa condição, é uma forma pelo menos de serem abrigadas e bem tratadas pela nossa municipalidade? Nós tivemos avanços significativos. Eu acho que talvez, se a gente puder nomear aqui, nós tivemos o envolvimento intersetorial das políticas. Isso é uma coisa muito importante. Ou seja, isso não é um problema da assistência social. Sim. Isoladamente. Nem é um problema da saúde, isoladamente. Nem é um problema policial, isoladamente. Né? Todas essas questões têm que estar envolvidas. A Guarda Municipal, por exemplo, quando eu comecei, nem existia, né? Então essa foi o Bolsa Família, por exemplo, não existia. Então esse envolvimento é um grande sucesso. Nós temos algumas coisas interessantíssimas, por exemplo, o Bolsa Moradia, um morador que ele é preparado, trabalhado, ele mesmo se esforça e chega até o Bolsa Moradia, a pessoa mora na sua residência, tem um aluguel pago, mas ele tem que cuidar
da casa, né? Agora, é preciso ficar claro que qualquer metrópole do mundo tem moradores de rua, em situações as mais diversas. Sim. Ele não está na rua por nossa causa, ele chegou à rua, né? Então, turbulências dentro da sociedade de vários tipos têm um reflexo imediato no aumento, no crescimento, na dificuldade, no tipo de trabalho que você vai fazer. Hoje, por exemplo, está na ordem do dia o relacionamento da rua com o uso de drogas. Sempre esteve, mas a droga predominante era o álcool. Ainda é bom que se diga, que é uma droga lícita. E mais barato. E bem mais barato. Eu não sei, porque parece que o crack tem essa particularidade. Ele é barato também, barato mas o álcool também. Você consegue uma cachaça mais barata. Muito mais barato. Então isso cria uma nova condição. Então nós também avançamos muito na garantia dos direitos. Quer dizer, o morador de rua, ele não é invisível. E às vezes você visita cidades em outros países que as pessoas dizem que não tem um problema. Aí você vai com o meu olhar, por exemplo, que já é veterano, você chega e diz, como você não tem um problema? Mas aquele problema simplesmente não bate nas pessoas. Eles acham que aquilo ali é normal. Não enxergam as pessoas. Não é, quando enxerga é quando incomoda, né? Há também uma consciência maior de que você não pode simplesmente o problema não existe porque encostou em você. Isso é muito comum. Tem um morador de rua na porta da minha casa, então eu fico completamente incomodado e começo a pressionar os serviços públicos. Nossa atitude hoje é de esclarecer, é de diminuir. A gente tem conseguido diminuir muitas tensões. Necessitamos alguns ajustes. A gente reconhece que a própria experiência levou a concepções novas no enfrentamento. O importante é não se acomodar. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a experiência de Nova York, que tem abrigamentos menores e que facilitam o que a assistência social chama o estabelecimento do vínculo. Quer dizer, essa pessoa, ela tem que estabelecer um vínculo diferente e esse vínculo levar a uma nova posição na sociedade. Essa construção de outro vínculo social é uma construção muito lenta, difícil. A expertise sobre isso vai mudando. Como mudaram as concepções pedagógicas na escola, etc, etc. O balanço que eu faço é que a gente avançou bastante, não é um balanço ufanista, somos os campeões, reduzimos, acabamos, porque isso não existe, né? Isso não existe. O problema, você ganha quando você consegue manter um padrão de qualidade do atendimento, consegue oferecer serviço e manter o problema dentro do limite do direito da pessoa. Os direitos no Brasil, eles são crescentes. Sim. Por exemplo, o Bolsa Família hoje é um direito. E você criar condições para que a pessoa acesse o Bolsa Família, mas não devia ter, é um direito, não se discute, né? Então eu acho que esse foi o grande ganho, né? O envolvimento de todo mundo, a mudança das concepções, a intersetorialidade, a garantia dos direitos e o aumento do serviço. Evidentemente, precisamos avançar. Muito bem, nós conversamos com Jorge Narras, que é secretário municipal de políticas sociais aqui de Belo Horizonte. Secretário, muito obrigado por sua participação conosco, pela boa vontade de vir até aqui na Band, para a gente tratar desse assunto que é tão importante para a nossa cidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para dar os parabéns à Band por ter tido o carinho e o cuidado de ter feito essa série. Muito bem, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia.